Oi, pessoal! Estamos em pleno Outubro Rosa e por isso hoje a Muraqui TV está a caráter. Hoje nós temos duas profissionais da saúde que vieram até aqui, deram do seu tempo para nos falar sobre essa campanha que acontece todo ano e que tem como objetivo o diagnóstico precoce de doenças como câncer de mama, câncer de colo de útero. Vamos então passar a ouvi-las, entrevistá-las e saber o que elas têm para nos contar. Enfermeira Érica, nos conte o que provoca o câncer de colo de útero? O que seria necessário para minimizar os riscos de ter essa doença? Como o câncer de mama, como a enfermeira Daiana comentou, o de útero também tem esses fatores contribuintes, né? Muitos são modificáveis também, assim como no câncer de mama, mas o principal do câncer do colo do útero é um vírus, né? Que ele se chama, o nominho dele que é um pouquinho difícil, é o papiloma humano, que é o mais conhecido como HPV. Então, assim, dentro dos estudos, das pesquisas, dentro dos órgãos públicos, a gente vê que mais de 90% dos casos diagnosticados do câncer do colo do útero, o HPV, ele está nessas análises dessas células. Então, assim, o maior vilão do câncer do colo do útero é o HPV. E por que que hoje tem tido esse aumento, assim, exacerbado dessa doença? Porque hoje a gente vê a banalização das relações sexuais. E incrível, na faixa etária dos jovens a partir de 18 anos, a gente já vê casos de câncer do colo do útero nessa faixa etária tão baixa. Porque hoje a relação sexual, ela inicia muito jovem, muito precocemente. Esse jovem não tem maturidade para iniciar essa relação sexual. Com cuidados, né? Com os devidos cuidados. Inicia sem cuidado nenhum, existe a pluralidade dessas relações, eles não têm controle, é um de manhã, é um de tarde, são vários parceiros. E aí esse vírus ele está se proliferando entre essa faixa etária. Então, assim, o maior vilão do câncer do colo do útero é o HPV. Como se previne? Tendo uma relação utilizando preservativo, deixando para ter essa relação sexual com uma maturidade, né, uma idade mais avançada, onde você já passou dessa faixa etária muito jovem, também ajudaria muito na prevenção. E o governo, ele trabalha muito enfatizando essa questão. Nós vemos na televisão, nas campanhas, use camisinha, a gente vê muito. Tem a questão da vacina. Tem a questão da vacina que também é enfatizada, né? A partir de 11 anos, a jovem já ser vacinada para que futuramente ela tenha contato com esse vírus e o corpo dela já tenha, né, consiga combater esse vírus. A campanha acontece todos os anos, a gente vê o dia D, que a prefeitura enfatiza muito para você regularizar a sua carteirinha. Tem comerciais da garota jovem do vacinar nas escolas. Então, assim, o governo ele enfatiza muito a questão da prevenção. O problema é que as pessoas elas não estão absorvendo essa informação, elas não estão vendo a importância dessa informação. Estão minimizando de prevenção, o problema. Estão banalizando, já perderam assim, a noção do que é real e o que é verdade. Então já não sente mais o medo da doença, que a doença ela é preocupante, ela é grave, ela mata. Essa questão da higiene íntima, das vestimentas, a enfermeira Daiane, ela falou sobre o nosso clima, né? Falou que o nosso clima é quente, úmido, tem assim, uma probabilidade muito grande dessas doenças se desenvolverem devido ao clima, né? Aos fatores climáticos, o ambiental. A higiene, a vestimenta também contribui de forma negativa para o avanço da doença? Sim, ela contribui muito, porque Manaus é uma cidade, né, extremamente quente e esse período então aumentou, né, exageradamente esse calor. E a roupa ela também faz com que você tenha uma região íntima bem mais úmida, né? Porque você fica de roupa e quente. E a lavagem dessa área íntima tem que ser feito constantemente. Então, o que também agrava muito a relação dessa doença é porque a nossa cultura, né, nós temos uma população que ela não tem tanto conhecimento, ela tem um baixo conhecimento. Então, elas não conseguem compreender que essa higiene é fundamental e é extremamente importante para também combater o câncer do colo do útero.
A senhora acha, então, que não é um problema de informação. A informação existe, em todo canto as pessoas estão sendo informadas, elas não estão considerando essa informação. Exatamente. Os jovens estão banalizando, não estão ligando nem para a higiene, nem para a vestimenta, nem para os cuidados, os preservativos, simplesmente estão fora aquelas mães de família que também cuidam tanto dos filhos, cuidam da casa, mas não se cuidam, né? Não procuram assistência. Daqui a pouco nós vamos falar sobre os diagnósticos precoces, no que eles contribuem para o tratamento, para um desfecho positivo, e os diagnósticos tardios, no que eles contribuem para um desfecho negativo. Mas agora eu quero falar com a enfermeira Daiane a respeito dessa questão ainda do câncer de mama, dos fatores de risco, né? A gente falou no outro bloco sobre a hereditariedade, né? Eu conheço uma moça que ela gosta de beber nos finais de semana, ela gosta de fumar e ela também tem a mama bem pequena. E aí, quando a gente fala com ela a respeito do risco do câncer, ela menina, tu bebe, tu fuma, é perigoso para a mulher, né, ter câncer. E aí ela fala assim, olha, ninguém na minha família teve câncer de mama e eu não estou nem preocupada com isso. Eu não vou ter câncer de mama porque ninguém na minha família teve. Em compensação, bebe, fuma. O que a senhora me fala sobre isso, enfermeira? Ela está mesmo livre de um câncer de mama porque ninguém na família dela nunca teve? Então, a sua amiga, ela está mergulhada em sérios fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de mama, né? Como o fumar, como o beber bebidas alcoólicas, tá? E não existe esse negócio de dizer que porque um familiar não teve o câncer de mama que se exclui o risco de desenvolver o câncer, não. Nós acabamos de conversar e nós falamos que mais de 90% dos casos de câncer de mama feminino, né, são devidos a esses fatores que não são genéticos. 90%. Então sobra mais muito de pouco para o genético, né? O genético é quase nada. Isso, exatamente. Os fatores de risco, a questão ambiental, a questão de alimentação, de qualidade de vida, são muito mais sérios e muito mais negativos para essa questão. São bem mais determinantes, né? Então, são maiores os números de casos. Então, se a gente realmente quiser trabalhar, excluir um pouco mais esse risco, a gente precisa evitar esses comportamentos que vão favorecer o desenvolvimento do câncer, como, né, o uso de bebidas alcoólicas, como fumar e outros fatores que nós já citamos. E aí é interessante a gente também colocar aqui que dentro desses 5%, né, de pacientes que foram diagnosticados com o câncer de mama e que tem história na família do câncer de mama, são pessoas que precisam realmente ter um olhar diferenciado. Enfermeira, quando eu posso me preocupar? Por exemplo, eu posso ficar sempre no banho, eu faço um exame, o autoexame, que é feito no banho, e é fácil, tipo, eu vou achar alguma coisa, e é só se eu achar alguma coisa, a imagem da minha mama, ela muda, se ela mudar, eu tenho que me preocupar, o tamanho, o mamilo muda, a cor muda. O que acontece na mama que é um fator para que eu observe aquilo e me preocupe? E uma vez eu estando realmente com alguma diferença, encontrando algum sintoma diferenciado, o que eu devo fazer? Tá. Então, dentro dos sinais e sintomas que nós chamamos de sinais de alerta, né? Vão precisar impulsionar essa mulher a procurar o serviço de saúde que nós já mencionamos, né? Estão, por exemplo, a existência de nódulos, qualquer nódulo
em mulher com 50 anos para cima, essa mulher precisa buscar o serviço de saúde para investigação. Mas em que momento ela procura? Desculpa, em que momento ela procura? Ela apalpa um nódulo e ela já procura? É rápido, ela tem que ir mesmo, ela não pode esperar? Mas tudo bem, ela apalpou, não achou nódulo. Ela não sente dor, ela não sente nada, mas mudou de cor. O mamilo não está igual como era antes. Quais seriam esses sintomas para que ela despertasse e fosse atrás de fazer a investigação para fechar o diagnóstico? Tá, então a gente tem um conjunto de sinais e sintomas, né? Então eu trouxe agora para essa faixa etária, acima de 50 anos. Então, essas mulheres acima de 50 anos que detectarem qualquer tipo de nódulo devem imediatamente, não se espera, já imediatamente procura o serviço de saúde para uma investigação diagnóstica. E a mulher também, que, por exemplo, tenha 30 anos ou mais e perceba um nódulo na mama, porém, esse nódulo, dentro do ciclo menstrual dela, ela não percebe que há um desaparecimento, porque nem todo caroço, digamos assim, que aparece na mama é câncer. Mas nessa idade a gente observa, por exemplo, que podem aparecer alguns cistos. E aí, com a mudança hormonal, esse cisto aparece e desaparece. Então, nós sempre orientamos que essa mulher de 30 anos para lá, ou até mais jovem, porque o câncer, ultimamente, ele tem aparecido na população feminina cada vez mais jovem. Então, a gente sempre estimula que essa mulher jovem que detectar um nódulo na mama, que não desaparece dentro desse ciclo menstrual. Não há aparecimento e desaparecimento, mas é um nódulo que permanece. Então, essa mulher imediatamente deve procurar o serviço de saúde. Outro detalhe também muito importante é para o tipo de nódulo. Quando se detecta, seja qualquer idade, se detecta, inclusive os homens, né? Se detecta um caroço endurecido, irregular, fixo na mama, também deve procurar o sistema de saúde, o médico. Se detectar também um caroço nessa região axilar, que a gente chama, né? Os antigos chamam de íngua, quando é na virilha, né? Alguma coisa assim. Então é algo parecido. Eu estou só dizendo algo parecido, mas crescem caroços na região axilar. E, inclusive, a gente recomenda que o toque, o autoexame de mama deve envolver também o exame da axila, porque muitas vezes algumas mulheres elas podem apalpar na sua axila esse linfonodo aumentado, né? E aí isso também, Augusta, é um sinal que deve levar essa mulher a procurar o atendimento médico. E aí, saindo desse campo de nódulo, que é o que comumente, né, a gente observa, a gente também pode perceber outras alterações, como, por exemplo, o aumento de apenas uma das mamas, ou aumento, sabe, diferente. Você nunca percebeu esse aumento na sua mama. Um aspecto diferente na pele, uma vermelhidão, ressecamento que você trata na dermatologia com um creme, com uma pomada e não resolve essa alteração na pele. Então isso deve o quê? Um alerta. Ligar. Sinalzinho E procurar o sistema de saúde, o médico, tá? E às vezes também sair secreção. Não é normal, né? Sair secreção da nossa mama. Não é. Então, se sair, principalmente se sair uma secreção sanguinolenta, né? Ela pode ser meio esbranquiçada, com sangue de um dos lados apenas, a gente deve imediatamente procurar o sistema de saúde. E a questão do mamilo também.
as mulheres, né, têm uma apresentação da mama diferente, cada uma tem um tipo de mamilo. Mas o câncer, quando ele aparece, ele pode puxar esse mamilo para dentro e ele deforma realmente a mama. Pode criar também o que a gente chama de abaulamento na mama, que é um aprofundamento, ou pode criar também uma protuberância que antes não tinha, né? Como se tivessem colocado uma prótese, alguma coisa por dentro, e aquilo é o câncer. Qual a importância desse conhecimento dos sinais e sintomas? É que quanto antes a gente procura o sistema de saúde para diagnóstico e tratamento, o quanto antes, mais chances essa mulher tem de ter a sua vida preservada. Desfecho positivo. Um desfecho positivo. De ter ela pode ter chances de cura, aumentam as chances de cura, né? E aumentam também as chances de prevenir complicações, né? Um adoecimento de internação e também, quanto antes, além de melhorar o prognóstico, que nós estamos falando disso, né? A gente quer isso, que a mulher tenha mais chances. Sim. A gente quer que a mulher ela tenha chance de ser curada. A gente quer que a mulher tenha chances de ter a sua mama preservada. Que é muito importante. Que é muito importante. Mas, não podendo preservar a mama, é importante dizer que a vida é mais importante. Sim. Né? Nada brilha mais do que a vida, sim, mesmo sem a mama. Sim. Né? Sim. E é isso que a gente sempre propaga. Mas é claro que a gente é mulher e a gente também preza pela integridade, pela autoestima das mulheres. As mulheres querem ter suas mamas preservadas. Então, assim, quanto antes, né, esse tratamento definitivo, que é a cirurgia, vai poder tirar menos dessa mama. E se precisar tirar, é importante dizer, né, que no nosso sistema de saúde já tem a prótese. O implante de prótese. Sim. Né? E devolve a autoestima. E aí ela fica com vida, saúde e autoestima. Exatamente. Enfermeira Érica, vamos falar. Assim, o objetivo do podcast é esclarecer. O Outubro Rosa, ele tem esse objetivo, de trazer a conscientização da mulher ao cuidado, para procurar saber, ter um diagnóstico precoce, para um tratamento em tempo, para ter um desfecho positivo. Isso é o que a gente quer, é o que a gente busca, né? Dentro desse universo da saúde, esses 15 anos que a senhora tem de atuação, a senhora teria um caso para nos contar de um desfecho positivo mediante um diagnóstico precoce, seguido de um tratamento bem efetivo? Conte pra gente uma boa história pra gente se alegrar aqui e ficar otimista. Durante meus 15 anos, né, que já tenho de atuação na área da enfermagem, já passei por muitos setores, trabalhei em UTI, centro cirúrgico, já gerenciei um programa de saúde pela prefeitura, onde eu gerenciei atenção à saúde da mulher, também criança. Então, assim, a gente se depara com muitas histórias, né? Histórias com desfechos, às vezes, infelizes e felizes. E eu tenho uma história que marcou a minha vida. Já aconteceu, já tem bastante tempo, mas eu nunca esqueci da história dessa paciente, né? Não vou falar o nome dela, porque ela ainda está em vida. E vai ficar muito tempo, Então, assim... Mas a história dela foi uma história muito bonita. A trajetória dela foi bem parecida com todas as outras que a gente conhece quando está em tratamento de câncer, né? Ela descobriu o câncer de mama, no caso dela foi mama, já tinha mais de 44 anos. Ela sentiu dor na mama e ela nunca tinha sentido nada na mama dela. Não tinha mudado coloração, nada. Ela sentiu uma dor e ela percebeu que era uma dor diferente. Do que quando a gente está no período menstrual, nossa mama ela fica sensível, né? E ela disse que era diferente, a dor era bem diferente. E ela procurou o hospital e aí, dentre os exames, foi diagnosticado o câncer de mama. E ela iniciou a trajetória dela, dessa luta, precisou tirar a mama, né? Dela foi radical, ela teve que tirar um lado que estava mais acometido, iniciou o tratamento com quimioterapia e queda de cabelo, autoestima baixa e todo o trajeto que uma mulher que está lutando contra esse câncer acaba trilhando. Mas o que marcou foi, na verdade, ela marcou a minha vida e a vida de outras pessoas também. Foi a força de vontade dessa paciente, passando por toda aquela dificuldade, e ela sempre dizia
que aquela doença tinha transformado a vida dela. E ela disse que ela se transformou numa mulher de fé. Então, assim, eu nunca esqueci essa história, porque ela sempre dizia, eu me transformei numa mulher de fé. E ela tinha uma fé tão comovente que ela conseguiu também atrair outras mulheres que também né? Foi tinham comovente, suas doenças, exatamente, que também começou a movimentar a mesma fé. E aí elas se comunicavam através de WhatsApp, montaram um grupo de oração e ela acabou se convertendo, porque ela não tinha uma religião, né? Ela dizia, eu creio em Deus, mas não tinha não vivenciava, né, essa relação com Deus. E a partir dessa doença ela começou a vivenciar essa relação. E ela disse que com a doença ela conheceu Jesus. Olha que legal. Então, assim, gente, é uma história linda. Eu sou apaixonada pela história foi dessa curada, paciente. Ela foi curada, ela ajudou a continua curar outras sendo pessoas. acompanhada, né? Porque mesmo após a cura elas precisam ser acompanhadas, permanece acompanhada pelos médicos profissionais, mas ela ficou curada, levou outras pessoas aos pés de Jesus, ela se batizou, se converteu. Então, é uma história muito linda. Isso é muito importante. Muito linda. Enfermeira Daiane, nos conte uma história. Eu acho super importante nós termos histórias de desfechos positivos mediante o diagnóstico precoce, mas as histórias de desfecho negativo mediante o diagnóstico tardio, elas são histórias importantes para que as pessoas entendam a necessidade de buscar logo ajuda, de fazer o autoexame, porque o câncer de mama, enfermeira Érica, ele tem essa peculiaridade do autoexame, que o câncer de colo de útero não tem. Você depende do Papai Nicolau ali, do preventivo, da ultrassom, essa questão. A mama não, a mama você pode estar fazendo o exame, né, na axila, na mama, você pode observar a sua mama. Então, apesar do câncer de mama ser muito mais agressivo e ter números mais alarmantes no que diz respeito aos desfechos negativos, né, assim, de óbito, quando é que a senhora viu uma história positiva, com desfecho positivo, ou que ainda está rolando, né? A mulher ainda está se cuidando, mas que ela pegou rapidinho, viu que estava com problema, procurou fazer os exames, descobriu a doença, iniciou o tratamento. Conte pra gente uma história dessas. Augusta, se você me permitir, a nossa enfermeira Érica, todos repararam que ela trouxe um exemplo de câncer de mama. Então, eu quero aproveitar a oportunidade para também trazer um caso de câncer de colo de útero. Claro, vocês duas são enfermeiras e atuam. Não, vocês duas atuam nessa área, vocês conhecem vários casos. Não tem problema trocar agora, não. Ela contou. Autorizada. Pronto, pode ir. Então, muito obrigada. Esse caso, não vou descrever detalhadamente, mas eu digo para vocês que o câncer de colo de útero, ele tem um desenvolvimento lento para ele chegar no nível de agressividade, e quando ele passa essa etapa, por exemplo, de desenvolvimento em 10 anos, que ele entra no campo da violência, que é de tomar mesmo ali a mulher e ali para não levar à morte só o milagre, né? Então tem essa característica, né? Então é um câncer que, quando ele é diagnosticado precocemente, tem mais de 90% de chance de cura. Então, essa mulher... 90%, enfermeira? Mais de 90% de chance de cura. Excelente, que bom. Nós temos países no mundo, como a Austrália, que liderou, né, os programas de rastreamento que são realizados no mundo, liderou os estudos nesse campo. É um país que hoje a gente quase não ouve falar de casos de câncer de colo de útero. Por quê? Dentro desse programa de controle de câncer de colo de útero, né, a mulher, ela pode estar no preventivo detectando lesões que são precursoras do câncer. Ela pode tratar, fazer ali a coleta e ver se aquilo é câncer ou não. Por isso que é importante não só fazer o exame preventivo, que é quando
as células daquele colo de útero vão ser, né, analisadas. Então, precisa voltar para buscar o resultado. E quando se faz também a retirada de uma lesão precursora de câncer, precisa voltar também para pegar esse resultado do exame. Porque é nesse retorno que a mulher pode saber que ela tem câncer ou não. E esta pessoa de quem eu falo, por volta dos 45 anos, ela foi diagnosticada com câncer de colo de útero de forma precoce, num exame de rotina. E aí ela fez todo o tratamento de quimio e radioterapia e hoje ela tem mais de 70 anos. Só digo isso. E na minha prática profissional, eu também já tive a infelicidade, eu preciso contar porque isso é importante também para nos alertar. Sim. Já tive a infelicidade de pegar uma mulher tomada de doença na região pélvica, já usando 2 urostomias, né? Nefrostomias, perdão, né? Então, uma mulher totalmente tomada já de doença, com uma doença muito avançada. Porque há anos anteriores ela fez o preventivo, foi detectada uma lesão precursora de câncer. Ou seja, se entende até então que a mulher não tem câncer. E aí ela fez a biópsia, ela fez a retirada por conização e não foi buscar o resultado. Quando ela voltou para buscar o resultado, a mulher já estava, sabe, só o milagre. Prognóstico zero. Só mesmo controlar o avanço mais ainda, as complicações, melhorar a qualidade de vida, amenizar a dor, mas chances de cura zero pela medicina natural. Só mesmo o milagre, né? Então, assim, essa mulher com certeza não teve um desfecho positivo, tá bom? Com morte. Então, com essa história, eu quero dizer para você, mulher, e para mim também, que a gente precisa levar a sério essa questão da realização dos exames de rastreamento. Os exames de rastreamento, como o preventivo para o câncer de colo de útero e como também a mamografia para a prevenção, para a detecção precoce do câncer de mama, são exames importantes que a gente faz quando ainda não tem sinais e sintomas. Isso é rastreamento, né? É você ter esse cuidado de fazer com frequência, se você está nessa idade, né, observável, digamos assim, vulnerável. No caso do câncer de mama, a mulher que tem o quê? De 50 anos a 69 anos. O preventivo, mulheres de 26 anos em diante. Só vai parar depois que o médico, né, determinar. Então, assim, se a gente está nessa idade, a gente precisa levar a sério, eu vou focar no câncer de mama, levar a sério essa periodicidade. Para a maioria das mulheres, a mamografia deve ser realizada por recomendação do Ministério da Saúde a cada 2 anos. Mesmo que você seja uma mulher muito cuidadosa com a saúde e diga assim, eu quero fazer antes dos 50 anos. Não funciona para você essa regra, tá bom? Mamografia não é para você. Outra coisa, eu quero fazer 2 vezes no ano, todo ano. Não é você que decide isso, tá? Se você tem um irmão, uma irmã que teve câncer de mama, né? Se alguém na sua família teve um câncer nas 2 mamas, se na sua família tem mulher jovem, menos de 40 anos ou até menos de 50 anos que teve câncer de mama, você deve ir com o seu médico para conversar com ele sobre qual melhor frequência para você realizar a sua mamografia e observar melhor a sua mama. Porque assim, dentro dos grupos de risco que nós vimos, que são aqueles quase 10% que tem um fator genético importante para o desenvolvimento do câncer, a gente precisa desse olhar individualizado, que não é eu que vou decidir, mas sou eu e o profissional médico que vai dizer para mim qual é a melhor periodicidade. Por quê? Se eu estou dentro daqueles mais de 90%
de casos que podem se tornar casos esporádicos de câncer, né? Então, se eu estou dentro desses 90% e começo a realizar mamografias conforme eu quero, 2 vezes no ano, todo ano, eu estou me expondo a um risco maior, né, a essas radiações ionizantes. Então eu preciso evitar. Não é que a mulher vá ter necessariamente o câncer, mas nós estamos falando de soma de fatores que podem levar essa mulher a ter um risco aumentado para o câncer de mama. Então, você mulher que tem entre 50 e 69 anos de idade, deve fazer a sua mamografia de 2 em 2 anos e sempre levar ao médico. Lembrando que nesse intervalo, quem vai vigiar, quem vai observar a sua mama é você, tá? E não exclui, é claro, aquela sua visita ao médico da família, da casinha, do posto de saúde ou da policlínica, tá bom? Você decide junto com essa equipe como fica melhor para você se prevenir desse mal. Porque olha só, se for detectado precocemente, o câncer de mama também tem chances de cura. Ele não é tão promissor para nós como o de colo de útero, né? O de colo de útero já é determinado. Mais de 90% de chance de cura se for detectado precocemente. O câncer de mama, ele tem umas características muito peculiares. A gente não tem como garantir muita coisa, mas quando a gente encontra precocemente, a gente tem mais chances de cura. E eu digo mais, mesmo que esse câncer já esteja um pouco avançado, nós na prática profissional, a gente observa muitas mulheres que estão aí convivendo mais de 15 anos com o câncer, têm qualidade de vida, fazem faculdade, não foram curadas, estão ainda no controle, estão fazendo hormonioterapia, estão num tratamento por data indeterminada, mas estão com doença controlada, têm qualidade de vida, podem tocar sua vida familiar, sua vida profissional, podem ser elas mesmas. Mas tudo isso é o diagnóstico precoce que ajuda. Sim, tudo isso é o diagnóstico precoce que ajuda. É o autoconhecimento, é o conhecimento dos sinais e sintomas que podem indicar a presença do câncer, é não negligenciar essa informação e correr imediatamente para os profissionais competentes para esse exame e também orientação, né? Esse paciente, essa mulher, ela precisa ser adequadamente manejada pelo sistema de saúde, orientada, referenciada, para que ela receba o tratamento adequado. E a gente espera que seja um tratamento efetivo, definitivo, curativo, né? E que beneficie essa mulher e toda a sua família e toda a sociedade. Né? Que legal. Porque um desfecho positivo é desfecho para ela e é para nós também, né? Para todos nós, Por né? isso que nós estamos aqui. Não é à toa que estamos aqui, não é à toa que estamos nos preocupando, não é à toa que nos preocupamos com os números. Sim. Existe o Outubro Rosa para isso, né? Para que nós, mulheres, se a gente não consegue encontrar tempo, pelo menos em outubro, Dedicar um mês, nos né? dedicar, nos cuidar, procurar identificar se está tudo bem com a gente. Eu acho isso muito, muito importante. Agradeço a vocês duas de coração. Muito obrigada por essa contribuição Eu que agradeço à o sociedade. Parabéns às duas pela dedicação, pelo comprometimento com a saúde, com o cuidado com o próximo, com o carinho, né, que vocês dispensam. Sou muito grata a Deus pela vida de vocês, muito grata por vocês terem vindo aqui com a gente contribuir. Muito obrigada mesmo. Eu também agradeço imensamente por essa oportunidade maravilhosa de estar aqui com você, Augusta, que me deu essa oportunidade desde o começo. Eu que agradeço. E essa gentileza toda, a enfermeira Érica e toda essa equipe. Muito obrigada pela oportunidade de poder compartilhar um pouco daquilo que eu adquiri naquele campo,
naquele garimpo maravilhoso que é o SECOM, né? Onde a gente encontra muitas preciosidades, muito ouro ali, de conhecimento, e por isso eu estou aqui. E boas amizades, né? Boas Enfermeira amizades Érica. também. Agradeço, Augusta, que a gente já tem um convívio já de mais de 10 anos. Mais de 10 né, anos. Augusta? Profissional, de amizade, então muito obrigada. É sempre muito bom, é gratificante participar dessas ações, né? Parabéns aqui pela... É uma ONG? É uma instituição, uma fundação de apoio institucional, a Universidade do Estado do Amazonas e outros, né? Também a gente trabalha com a FUNAT, com a Fundação da Terceira Idade, trabalhamos com o CETAM, com a FMT, estamos em vias de fechar também com o Alfredo da Mata, com a Universidade também do Amapá. Fazemos esse trabalho para a sociedade, né? Organizado. Parabéns à Fundação, parabéns à Augusta pela Muito essa obrigada. possibilidade, né, de estar nos chamando aqui como representando os profissionais de saúde, que é uma grande honra para mim ser enfermeira. Então, assim, eu nasci para ser enfermeira. Concordo. E vou morrer sendo enfermeira. Muito obrigada. Viu? Que Deus abençoe o trabalho de vocês, essa fundação, toda a equipe. Eu vejo todo mundo muito Engajado. amigos, engajados. Então eu achei muito bonita a ação de vocês. Parabéns, Deus abençoe vocês. Amém. Deus abençoe Muito você, obrigada. Daiane. Prazer te conhecer. A gente não se conhecia pessoalmente, né? Grande honra conhecer você. Vamos Deus fazer outras abençoe. parcerias Amém. em outros Amém. momentos, né? Estou à disposição, viu? Legal. Precisando. Muito obrigada.